Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Olá, meus amigos. Hoje nós estaremos abordando o assunto a evolução da alma. A queda do homem no paraíso nada mais foi do que uma queda de frequência vibratória. Os filhos de Deus viviam no estado de consciência muito mais elevada, porque eles atuavam ao nível do chakra do coração. E depois, a alma caiu para o nível do chakra da alma. É uma diferença tão grande como se nós estivéssemos no alto da montanha, com uma visibilidade incrível, de 360 graus, e caíssemos para o sopé da montanha, de onde não poderíamos avistar muito longe. Portanto, a alma não tem visão. A alma precisa ouvir o seu verdadeiro eu, o seu eu real, porque o eu real está situado no chakra do coração, no nível de consciência elevado, de onde ele tem uma percepção de todas as coisas. E acontece, meus amigos, que chegou a hora de uma grande bênção, quando Deus deseja e quer, e temos dispensação de poder regressar ao nível do chakra do coração agora. Nós podemos elevar nossa alma agora para esse nível de consciência crística. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade. A alma é como uma pérola tirada ao mar, a este mar astral, onde ela veio para desenvolver sua consciência, para expandir sua consciência. A alma é aquele potencial que pode escolher ser ou não ser. Ser ou não ser Deus em ação, aqui e agora. Não é para depois. O homem precisa aprender a refletir a luz de Deus aqui onde ele está, neste momento. Neste exato momento, antes de divinizar-se, ele precisa começar a ser um verdadeiro cálice da luz de Deus, da luz divina. Refletir a luz do Altíssimo, essa luz que está habitando no seu próprio coração. Ele não tem que ser perfeito para irradiar esta luz. Ele precisa irradiar esta luz para aperfeiçoar-se, para autoelevar-se. Em suas dezenas, centenas ou milhares de encarnações, inúmeras encarnações, a alma foi vivendo seus dramas, vida após vida. E nesses dramas, nesses sofrimentos, nessas quedas que ela tem passado, ela foi sofrendo, foi se machucando, foi machucando os seus 4 corpos inferiores, porque quando da queda, quando a alma sentiu-se nua, Deus a cobriu com peles. E essas peles, meus queridos amigos, é a verdadeira vestimenta da alma. Essas peles são o corpo mental, o corpo emocional, o corpo da memória, o corpo físico. E nessa labuta de encarnação após encarnação, a alma foi rasgando as suas vestimentas, fazendo buracos na sua aura, porque a alma é uma andarilha cósmica, é uma exilada de seu próprio lar, de sua própria origem, de seu próprio local de origem. Neste longo exílio, ela sofreu, ela machucou-se, sentindo-se afastada do seu Deus, porque na verdade ela nunca esteve afastada de Deus. Deus estava sempre ali, sustentando-a com seu espírito. E agora, meus amigos, com o conhecimento da ciência da palavra falada, a alma pode lavar suas vestimentas e curar suas machucaduras.
Curar os machucados do seu corpo mental, emocional, corpo da memória, corpo físico, porque da mesma forma que quando você corta a sua mão, o braço, a perna, faz aquela cicatriz, da mesma forma, esses machucados formaram cicatrizes nos corpos internos, nos corpos sutis que nós não vemos. Mas isso tudo pode ser curado pela ciência da palavra falada, pelo exercício dos mantras, pela prática das invocações à chama violeta, à chama de cura, ao raio azul, no trabalho com todos os raios da consciência de Deus. Porque esta magnetização desta luz é o que chamamos de fogo sagrado, de trabalhar com fogo sagrado, o fogo sagrado que vem, que purifica, liberta, cura. A alma que caiu para o chakra da alma, ela pode autoelevar-se. E para isso existem muitas ferramentas. Uma delas, a mais importante, é o exercício da palavra sagrada, que vocês têm aprendido já, que os mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca nos trouxeram esse conhecimento com toda a técnica. A alma, meus amigos, precisa do ritual para evoluir. Está se iniciando a Era de Aquários, a Era de Saint Germain, o grande Choran, o grande mestre da Era de Aquários. E uma das qualidades do 7º raio, da chama violeta, é ritual. Saint Germain vem nos ensinar ritual e já está ensinando, já temos aprendido. Isto significa que você pode orar a qualquer hora e momento do dia, trabalhando, fazendo outras coisas. Mas aquela horinha para o seu ritual diário é indispensável para a evolução da alma. Aquele momento, meu querido amigo, minha querida amiga, que você determina num local da sua casa, sempre o mesmo local, de preferência a mesma hora, mas se não puder, tudo bem. Que você tenha a mesma cadeira para sentar-se, coluna ereta, pés no chão, em silêncio, preparando para não ser interrompido, e você vai ali por 20 minutos, 30 minutos, 1 hora diária, fazer a prática dos mantras, os comandos de luz, as invocações da chama violeta. É diante do seu pequeno altar que você pode alterar as situações de sua vida. A palavra altar significa alterar. Esta magnetização da energia divina, da energia espírito, ela vem e purifica os seus 4 corpos inferiores. Enquanto você pratica o ritual, os anjos vêm consertar a sua aura, curar a sua aura dos rasgões, das machucaduras. Não só a aura, mas os 4 corpos inferiores, as suas peles, a sua vestimenta, a vestimenta da sua alma. E vai pouco a pouco, dia após dia, linha após linha, refazendo essa vestimenta que você criou em desonra e agora vai criar novamente em honra. E como diz Isaías, é linha após linha. É impossível refazer isso de uma só vez. Mesmo que você mergulhe numa chama violeta por uma semana inteira. Isso tudo é bom, um retiro, praticando o dia todo ou vários dias no trabalho espiritual, é muito bom, mas é a constância que vale. E à medida que a alma vai se purificando, ela vai também se elevando. E a autoelevação é o caminho para o autoaperfeiçoamento. Para elevar-se do chakra da alma para o chakra do coração, é uma boa caminhada, que tem que ser galgada diariamente. E quando a alma atingir o chakra do coração, ela atingirá a consciência crística, é a união crística, é a união com o espírito, é o casamento alquímico. E pouco a pouco a alma vai substituindo essa vestimenta rasgada, poluída, por uma vestimenta de luz, chamada misticamente o corpo solar imortal.
Mas vejamos o que impede esta caminhada de volta ao lar. Qual é o maior inimigo da alma? Este é o ego, o próprio ego, e também o morador do umbral. O nosso ego sabe muito bem quais são as nossas fraquezas, e é por aí que ele nos ataca. Portanto, nada melhor do que conhecer a sua própria psicologia, saber qual é o seu ponto de vulnerabilidade, porque o seu anti-eu sabe muito bem. Por exemplo, se você tem o sentimento de autodesvalorização, é por aí que ele vai te pegar. E quando você desejar realizar algum projeto, alguma coisa boa, construtiva, vem logo aquele sentimento: ah, mas você não está pronto, você não pode, você não consegue, isto não é para você. Meus queridos, esse tipo de pensamento tem que ser rechaçado imediatamente, porque esse pensamento negativo e todos os tipos de pensamento negativo não vêm do seu eu superior, do seu eu real, do seu Cristo. Eles vêm do ego e do morador do umbral. O morador do umbral é o núcleo do vórtice de energia que forma o cinto eletrônico. Ou seja, em outras palavras, o morador do umbral é aquela concentração de energia mal qualificada que em muitas e muitas vidas nós fomos acumulando. E o ego é a nossa personalidade humana que nós criamos, que nós construímos. Não foi ruim ter construído o ego, porque hoje nós reconhecemos que este ego que nós criamos, pelo livre-arbítrio que Deus nos deu, é falho, é imperfeito, não nos satisfaz. Pelo contrário, esse ego é um traidor da alma. Ele conspira contra a alma, contra a evolução. E quando a alma começa a evoluir, a crescer e autoelevar-se, o ego se irrita com isso, porque este é o princípio do seu fim. E este ego, esta criação humana nossa, é aquele filho que nós devemos colocar no altar para ser queimado. Este é o filho que Deus pediu a Abraão que oferecesse em sacrifício para Deus. Porque chega uma hora que nós percebemos que nós não queremos mais ter livre-arbítrio, que é muito mais vantagem para nós unirmos à vontade divina, porque com o livre-arbítrio nós tomamos decisões erradas e depois sofremos as consequências. Nós não temos visão do amanhã, nós não temos visão do passado, porque a nossa alma está lá embaixo, no chakra da alma, num dos chakras inferiores. Como nós podemos saber do futuro, do passado? Nem de amanhã, o que vai acontecer hoje à tarde, nós não sabemos. É muito melhor para nós alinharmos-nos com a vontade divina, que é sábia, que é boa, que é justa, que só deseja o que é bom para seus filhos. E nós percebemos então que precisamos exterminar com o nosso ego, porque não podemos servir a dois senhores. Ou serviremos a Deus, ao eu real, ao eu divino, a nossa presença eu sou, ou serviremos ao morador do umbral, às trevas e ao ego, que pertence à falsa hierarquia. O morador do umbral é porque ele está sempre no umbral da consciência batendo, querendo entrar, querendo tomar conta da nossa vida. E estes são os nossos grandes inimigos, porque eles juntos têm mais poder que a alma. E a alma, enfraquecida espiritualmente, porque ela se afastou de Deus, pouco espiritualizada, despertando para a espiritualidade, ela não tem ainda a força necessária para exterminar com o ego e com o morador do umbral. Mas ela pode, dia a dia, ir enfraquecendo este ego, diminuindo o ego.
através do autoaperfeiçoamento, quando ela vai reconhecendo suas fraquezas, quando ela reconhece que é impaciente, exigente, intransigente, quando ela reconhece seus rancores, mágoas, e a cada dia ela vai se libertando dos vícios e vai adquirindo virtudes divinas. E é nesse pouco a pouco, com a sabedoria da alma, que ela vai vencendo o ego. Com sabedoria. Porque a alma criada por Deus, ela tem sabedoria. E numa guerra, numa batalha, vale muito mais a sabedoria que a força, que o poder. Portanto, não se assustem. Se o ego e o morador juntos têm mais poder que a alma tem muito mais sabedoria e pode vencê-los. De que forma? Autoaperfeiçoamento, rituais, constância, estudo, serviço. Prestar serviço à comunidade, serviço a Deus, serviço à luz. Servir a Deus e a luz de Deus no homem. E mais que tudo, meus queridos amigos, a alma pode vencer as suas fraquezas e seus inimigos por meio da comunhão com Deus. A comunhão contínua. É claro que ela não conseguirá uma comunhão contínua de imediato, mas que ela comece a entrar em comunhão com Deus no primeiro dia 7 minutos, no segundo dia 10, 15, 20, até que de repente ela chega a estar em comunhão com Deus continuamente, fazendo um trabalho, outro, mas sempre com a atenção voltada para o seu Deus. Para a sua poderosa presença, eu sou o que eu sou. Esta é a forma de vencer o ego, de ascensionar a consciência, de autoelevar-se. É por meio da transmutação do karma, dia a dia, que nós vamos conseguindo esta comunhão com Deus. E temos para isso a maravilhosa chama violeta. Temos para isso toda a grande fraternidade branca nos ajudando, nos dando apoio, a força. Basta chamá-los, pedir e recebereis. Eles estão aqui conosco agora. E além da fé, da esperança, da caridade, é preciso realmente essa comunhão com Deus, porque depois que a alma estiver unida a seu eu real, aí ela será muito mais forte do que o seu ego. Ela terá destruído o seu ego. Quando a alma se eleva ao chakra do coração, ela entra em união com o seu Santo Cristo pessoal, a sua verdadeira realidade divina. É a união alquímica, é o casamento alquímico, a união da alma com o espírito. É a imortalidade, aqui e agora. E essa consciência crística ilumina a terra toda, meus queridos amigos. Se nós podemos assumir a consciência crística aqui e agora, nós precisamos fazer isso, lutar por isso. Além da autodesvalorização, o estudante da luz, que está elevando a sua alma, precisa lutar também contra todos esses aspectos negativos da sua própria psicologia. E um deles é a autopiedade. Você vê um desafio desse tamanho e pensa: ai, mas isso é demais para mim, coitado de mim, como que eu posso realizar isso? O meu karma é muito grande, os meus problemas são muito grandes. Esta autopiedade precisa ser eliminada. Isto é uma coisa do ego, do morador do umbral. Não se submeta a isso, não aceite. A autopiedade é causa de doença. O seu eu real pode tudo, absolutamente tudo. Nós não podemos olhar para baixo, nós temos que olhar para os mestres e saber que se eles conseguiram, nós podemos conseguir também. Tudo aquilo que uma pessoa faz, o outro pode fazer também. Não foi fácil para eles, não é fácil para nós, mas é possível.
Nós podemos olhar tantos exemplos na Bíblia. Um deles é de Judas Macabeu. Ele tinha um exército de 6.000 pessoas e enfrentou um exército de 60.000. Ele, desarmado, soldados enfraquecidos, ou melhor, mal armados, contra um exército super bem armado, com um grande, poderoso e famoso general. Mas Judas Macabeu tinha uma força e uma sabedoria que eles não tinham. Judas Macabeu e seus homens estavam com Deus. E quando chegou a hora da batalha, os amigos de Judas falaram para ele: como nós iremos enfrentar esse inimigo tão poderoso, em número tão maior que o nosso? E ainda fracos do jejum que fizemos, Judas? Ele disse, olha só a resposta que ele deu: a vitória que se alcança na guerra não depende da grandeza do exército, mas do céu é que vem a fortaleza. Nós podemos enfrentar esse desafio porque nós temos a presença de Deus, eu sou o que eu sou, em nosso coração, desejando a nossa vitória, aguardando-nos de braços abertos. E é dela que vem a fortaleza, para que nós possamos vencer. Se nós quisermos vencer o ego sozinhos, é impossível. Mas se nós entramos em comunhão com Deus, nós temos toda a fortaleza, tanto como Judas. Assim que acabou de formular esta frase com seus amigos, eles avançaram para o inimigo e mataram de início 800 soldados. E o restante todo fugiu espavorido. E eles venceram. 6.000 venceram 60.000. E, na verdade, o que é o morador do umbral? O morador do umbral é treva. E a treva é a ausência de luz. Se nós deixamos e permitimos a luz da presença eu sou fluir por meio das nossas palavras, do nosso desejo, da nossa vontade, da nossa mente, continuamente, nós estaremos dissolvendo, apagando, consumindo com esse morador do umbral. Vocês percebem como algo que parece de repente uma montanha de adversidade, ela desaparece? Jesus disse, vocês podem remover montanhas. Ele se referia a montanhas de adversidade. É hora de arregaçar as mangas e lutar para escolher ser Deus aqui e agora. E para ser Deus, é com Deus que nós conseguiríamos chegar lá. Com Deus, todas as coisas são possíveis. O que ocorre com a alma depois de um aborto? Bem, antes de descer ao planeta Terra, de ter a permissão para encarnar, a alma precisa passar diante do conselho do karma e ter a permissão deste conselho. Quando isso ocorre, a alma desce no canal de renascimento e ela aguarda a união com o seu corpo exatamente no momento da concepção. A alma tem a ligação com o seu corpo no momento exato da concepção. Portanto, meus amigos, a partir desse momento da concepção já existe vida. O feto, o óvulo, ainda quase invisível, tão pequenino, mas ele já é vida. E vida é Deus. E somente Deus pode dizer o momento que uma alma desce para o planeta Terra para encarnar e o momento que ela pode voltar aos planos do espírito. O momento que ela deixa este planeta. A ciência já provou, por meio da ultrassonografia, que o bebê, no útero da mãe, ele sente o que está se passando lá fora. Ele sabe o que está se passando lá fora. Ele tem demonstrado isso em várias ocasiões, em vários testes. Eu penso que isso já é uma coisa clara para todo mundo. Portanto, quando os pais decidem fazer um aborto, a alma sofre e já começa a angustiar-se,
porque ela não tem como escapar. E já foi visto o feto movendo-se de um lado para o outro, como quem deseja fugir, quando este aborto é decidido lá fora. A alma angustia-se e ela grita, mas é um grito na escuridão, é um grito na solidão. E depois, meus amigos, quando a alma vê o seu pequeno corpinho ser esmagado, ela não vê esmagado apenas o seu corpo, mas também a sua oportunidade de descer ao planeta Terra, de transmutar o karma que ela criou em vidas anteriores, porque o karma criado no plano físico somente pode ser transmutado no plano físico. Ela vê esmagada também a sua oportunidade de realizar o plano divino, de completar esse plano que foi iniciado há tantas vidas. Ela vê esmagada a sua possibilidade de trilhar a senda iniciática da ascensão, de elevar essa consciência, de atingir a consciência crística e de livrar-se da roda das encarnações para sempre. Portanto, nós podemos imaginar o tamanho da frustração dessa alma quando retorna ao plano do espírito. Existem almas que foram abortadas 2, 3, 4, até mesmo 7 vezes. E nós não temos como saber quando esta alma terá uma nova oportunidade. E se você já fez aborto, meu querido amigo, minha querida amiga, ou colaborou com isso, para que outros fizessem, não fique se condenando e culpando. Autocondenar-se é qualificar mal a energia e atirá-la contra si mesmo. E isto nada mais é que magia negra. Ajoelhe-se, peça perdão a Deus, porque este é um crime contra o Divino Espírito Santo. Mas Deus perdoa aqueles que realmente contritos se arrependerem deste ato. E você pode também fazer uma carta ao Grande Conselho do Karma, uma carta de perdão, colocando ali tudo aquilo que você desejar falar e abordar com o Conselho Kármico a respeito desse assunto. E depois, decida-se e proponha mesmo nesta carta fazer alguma coisa, alguma atitude para redimir seu karma, para transmutar esse karma. Você pode orar para que as almas abortadas tenham nova oportunidade. Você pode orar pelas criancinhas, pelos bebês recém-nascidos, pelas mulheres grávidas, pedindo proteção para eles. Pode orar pelas maternidades no Brasil que precisam de tantas melhorias. Pode orar para que as criancinhas não passem fome, que elas tenham o alimento necessário, que sejam protegidas de toda espécie de abandono, maltrato e violência. Muita chama violeta é bom para quem fez ou colaborou com o aborto. Muita chama violeta de Saint Germain para libertar a alma, porque a alma da mãe que praticou o aborto também sofre muito. Muitas vezes a mãe não percebe os traumas, o sofrimento de sua própria alma. Ela atribui a outras razões, a outras causas, as depressões, as tristezas, as neuroses, que podem ter sido causadas pelo aborto. Nós precisamos orar muito também para que o aborto não seja legalizado no país. Há sempre, continuamente, uma tentativa desses Herodes da atualidade de passar a lei de discriminar o aborto no Congresso Nacional. Se isso ocorrer, o karma deixa de ser pessoal, somente daquelas pessoas que o praticaram, para ser um karma nacional, do qual todo cidadão terá uma parte desse karma negativo. Portanto, nós precisamos orar muito e comandar os arcanjos para que vigiem o Congresso Nacional e impeçam essa lei de discriminação do aborto de ser legalizada.
Meus amigos, existem muitas almas de luz precisando encarnar no planeta Terra. E elas necessitam de lares de pessoas bem espiritualizadas, pessoas que amem a Deus, que cumpram a lei de Deus, que obedeçam à lei cósmica, que saibam disciplinar suas crianças e tratá-las com amor, carinho e ternura. Nós podemos e devemos orar por essas almas de luz para que elas possam encarnar no planeta Terra e assim ajudar a evolução. As crianças precisam ter todo o conhecimento da lei cósmica aos 12 anos, porque aos 12 anos é quando desce o karma. Por isso os garotos adolescentes ficam tão revoltados. A responsabilidade kármica começa nessa hora, e a cada dia ele passa a receber uma porção do seu karma de vidas passadas para transmutá-lo. Se eles, na idade dos 12 anos, já tiverem conhecimento da lei cósmica, irão se comportar de uma outra maneira em relação ao karma. Jesus demonstrou isso quando, aos 12 anos, ele deu aula aos doutores da lei no Templo de Jerusalém. Nós precisamos falar com as criancinhas sobre Deus, sobre luz, sobre a lei do livre-arbítrio, a lei da entrega, o mistério da entrega. Ensinar as criancinhas a entregarem seus probleminhas a Deus, confiarem nele, fazerem uma oração, e elas vão assim fortalecendo sua alma, seu espírito, e vamos fundamentando nelas uma raiz forte, enraizada no seu próprio eu real, na sua própria realidade divina. E quando ela crescer, se por acaso na adolescência afastar-se do caminho reto, ela voltará. Ela voltará porque ela tem um fundamento básico, uma estrutura que a estará puxando de volta para o seu verdadeiro caminho. Assim que as criancinhas começam a falar, nós já devemos conversar com elas sobre Deus e ficaremos surpresos com a capacidade de compreensão que elas têm. E acabamos mesmo até aprendendo com elas. Porque a criança, até os 3 anos, ela está no planetério. E ela vive em contato com as hostes cósmicas, ela vê os anjos e conversa com eles. E ela pensa que nós também os vemos. Participe do nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Tire suas dúvidas sobre os ensinamentos dos Mestres Ascensos enviando sua pergunta para o nosso WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br ou fazendo uma transferência para a nossa conta no Itaú, na agência 1597, conta 20830, dígito 3. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Isso ajuda na divulgação do canal. Vitória sempre na luz de Deus e até o próximo vídeo.